Olá, pessoal. Segue mais vídeo para vocês. E o vídeo de hoje será o 10º dia da jornada das feridas emocionais que te afastam do seu poder, te afastam do poder maior que existe dentro de você, do amor próprio, do amor incondicional. Tá? Então, são várias feridas. Nesses 10 dias, eu entreguei para vocês 10 feridas emocionais que a gente guarda no inconsciente, guarda por causa das experiências que passamos. Essas feridas nos afastam de quem nós somos de verdade, desse amor que habita dentro da gente. Quando eu falo amor, é um amor de harmonia, de paz, tá? Sereno, algo sereno dentro de nós. E essas feridas, quando a gente tem guardada, elas criam mil e uma situações no mundo, aqui em nossa volta, no mundo da forma, né, como eu falo, criam mil e uma situações e deturpam a nossa visão, ofusca a nossa visão de mundo, tá? E aí a gente passa a acreditar na separação, a gente fica separado da outra pessoa, tá? A gente acredita que nós somos ou melhores ou piores que o outro, tá? E a gente acaba julgando, condenando, reclamando, tá? Então, hoje, na 10ª ferida emocional, tem muito mais feridas, tá, gente? Só que eu vou falar mais uma no final, só que dentre as, eu coloquei essas que, ó, eu fiz a experiência e senti uma diferença muito grande, tá? Então, a ferida emocional de hoje são críticas e reclamações, tá? Então, tem pessoas que nascem num ambiente crítico e que sempre ouviu crítica e reclamações, não só o adulto fazendo com ela mesma quando criança, por meio de brincadeiras, deboches, ironias, como que ela presenciou uma pessoa fazendo com a outra, reclamando, criticando. Então, ela cresceu num ambiente assim, no ambiente familiar, no ambiente dos amigos, na escola. Então, ela cresceu nesse ambiente. Então, despertou nela essa esse costume de reclamar e criticar. E para ela é natural isso, tá? Sempre está criticando o outro, sempre está reclamando. O mundo dela, que ela cerca, que a cerca, é assim, tanto na família quanto no trabalho. Se você for notar, é igualzinho. É igualzinho, gente. Tanto na família quanto no trabalho, o círculo de reclamações e críticas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, porque dentro dela existe a experiência, desde criança, que ela ouviu muita gente reclamando, os pais ou cuidadores reclamando ou criticando de outros, ela cresceu com isso. Aí no ambiente de trabalho dela é sempre assim, tá? Daí a pessoa não entende por que, que o ambiente dela é assim, é porque dentro dela tem essas experiências que ela viu, ela presenciou quase que a vida dela é, sendo sustentada por esse tipo de comportamento. Tá? Então, para ela é natural isso. O seu ambiente de trabalho é repleto de conversas negativas, de baixa frequência, que estão sempre se depreciando ou julgando, criticando, reclamando, condenando outras pessoas. Um ambiente assim fica muito mais denso e negativo. Vamos lá. Já conheci algumas pessoas que tinham o seu ambiente familiar muito denso, negativo, e no ambiente profissional também. Tá? Então, eu conheci pessoas, então eu sei o que estou falando. Quando a pessoa tem experiência no inconsciente, no trabalho e em casa é a mesma coisa, aquele ambiente de reclamação, crítica. Para ela, reclamar do chefe, reclamar dos clientes, reclamar dos funcionários, reclamar dos clientes, chefes e até mesmo da própria família, é natural, faz parte. Parece que flui naturalmente reclamar do outro, entende? Ela não entendeu a sacada ainda. E esse tipo de comportamento, você, você sabota a sua vida profissional, no caso, você sabota a sua família e sabota a você mesmo. Só que é uma autossabotagem conta-gotas, tá? Ela vai com conta-gotas. A negatividade está no corpo. O universo, ele não vai assim de uma hora para outra, não vem tudo de uma vez. Mas de mais cedo ou mais tarde, esse conta-gotas no corpo, ele vai emergir, ele vai sobressair. Ou ele vem por doenças, ou por outras situações.
mas ou nessa vida ou nas próximas vidas que virão, tá? Mas essa negatividade está dentro da pessoa e ela precisa só se conscientizar que não é bom, tá? É só você fazer uma experiência de, assim, senta com algumas pessoas e começa a falar mal de alguém. Faça essa experiência. Senta, começa a falar mal de alguém, ou presta atenção e começa também. Entra na conversa ali, na farinha ali, e começa a falar mal de alguém. Observa o seu corpo como fica, entende? Para e só se conscientiza. Observa o seu corpo como que fica. Um mal-estar, uma negatividade, um nó na garganta, um aperto no peito. Você fica mal, mas você não repara. Você acha que é natural sentir isso, porque você viu isso desde criança. Aí você repara que o seu corpo está mal, você está com mal-estar. Aí, com esse mal-estar, após essa conversa, sai do grupo e vai lá fora. Sai do ambiente que você está e vai para um outro ambiente externo. E aí você vai observar que o seu olhar, o seu foco, vai estar sintonizando só, apenas, unicamente situações negativas. Só, e mais nada, tá? Por quê? Porque você disparou, você despertou uma negatividade dentro de você, ali naquele momento, esse mal-estar, essa negatividade, você vai sair para um outro ambiente, você vai ver só situações negativas. E se você for continuar saindo, você vai atrair situações negativas para você, porque você está emanando isso, tá? E outra, não adianta fingir que a emoção não existe. Se você se sentiu mal ao falar isso ou sentir isso, você tem que cuidar dessa emoção negativa. Eu já falei no vídeo anterior sobre essa emoção negativa. É só você colocar a consciência na emoção. A hora que você estiver se sentindo mal, algo negativo dentro de você, não faça nada. A única coisa que você pode fazer no momento para dissolver essa negatividade e você não sintonizar ou atrair situações ruins é você colocar a sua consciência nessa emoção que você está sentindo. Aonde quer que ela esteja no seu corpo, para por uns 5 minutos. Põe a sua consciência na emoção. Você não vai atrair naquele momento. Naquele momento que você colocar a sua consciência na emoção, você só fica como um espectador, observando a sua emoção negativa. Observa ela. Aí você vai observar essa negatividade, a emoção dentro do seu corpo, ela vai fazendo assim, ó, vai se dissolvendo, porque ela é uma ilusão, mas ela cria mundos aqui, tá? Então, não faça nada, você só põe a consciência na sua emoção, aonde quer que ela esteja. Aperto no peito, dor na garganta, tremor, sei lá, um desconforto que seja, põe essa consciência na emoção, observa, esteja como espectador, não se identifique com essa emoção. Você não é as suas emoções e você não é as suas experiências negativas. Só sai, se descolhe e observe as suas emoções. Tá? As suas emoções vêm das suas experiências que você viveu e está guardado no seu inconsciente. Não vem de fora, tá? Tudo que você vê fora, se despertar uma sensação ruim, não é porque você está vendo fora, é porque aquilo que você está vendo fora de ruim sintonizou com o negativo que está no seu inconsciente ali e levantou a sombra. Aí provoca um mal-estar no seu corpo, tá? Provocou um mal-estar, é só colocar consciência nessa emoção negativa e aí ela vai se dissolvendo dentro de você, tá? Isso é para fazer uns 5 minutos, uma limpeza de 5 minutos para você não atrair situações negativas assim, é uma instantaneidade ali, tá? Algo instantâneo. E mas a limpeza emocional, ela vai muito mais além, mais profundo, definitivo nisso, tá? Mas isso eu explico depois. Essas conversas negativas, elas baixam a sua frequência e aí ela vai atrair situações negativas e para você e para o seu corpo. Como eu disse, é um conta-gotas que vai emanando para o seu corpo. Você vai ficando com mais preguiça, desmotivado, sem criatividade, abatido, triste, sem motivação. Por quê? Você começou a falar muita negatividade. O seu ser não é negativo. Dentro de você habita o amor absoluto, o amor verdadeiro, amor de compaixão. Dentro de você habita isso. Só que você, por acreditar no sofrimento, acreditar que na dor, você se afasta um pouco dessa essência,
E aí você começa a acreditar no sofrimento e nutrir esse sofrimento dentro de você, tá? Mas a limpeza emocional pode, né, te libertar de tudo isso, ok? Bom, vamos lá. Agora, críticas, eu estava falando, agora existem reclamações. Outras pessoas que aprenderam a reclamar e fazem isso de modo inconsciente. Existem no autoconhecimento uma pessoa consciente e inconsciente. O que é uma pessoa consciente? Uma pessoa consciente é você ter consciência de tudo que você viveu, de tudo que você está falando, e tudo que você fala vem das suas experiências, e a pessoa pensa duas vezes antes de colocar as palavras, porque sabe que aquelas palavras elas vão criar mundos para ela, e ela vai, aquilo que ela está ofendendo no outro, ela tem consciência, ela está machucando ela mesma. Então, esse tipo é uma pessoa consciente. Ela pensa para falar, ela reflete, ela entendeu aqui o mecanismo, entende? Uma pessoa inconsciente é uma pessoa que não tem consciência. Ela vive conectada com as experiências negativas no inconsciente dela, entende? Então, ela está conectada com essa experiência negativa, ela só fala disso, ela ouve isso, só fala disso, fala dela, fala dos outros, e acredita no sofrimento. Então, ela só fala, reclama e fala algo negativo em tudo. Então, ela reclama de tudo, o tempo todo. É natural isso para ela. Então, a pessoa consciente, ela só tem que olhar para uma pessoa inconsciente e ter compaixão, porque essa inconsciente, ela está fazendo o melhor que ela pode. Ela está no processo dela de autoconhecimento, de aprendizado, de expansão, mas ela pode não aprender nessa vida, mas outras que virão, ela vai aprender e ela vai expandir, ela vai chegar nesse nível de consciência, tá? É só ter compaixão dela. A pessoa consciente é isso, ela desperta nela a compaixão pelo outro, tá? Então, a pessoa consciente, ela não reclama, ela resolve a situação. Ela não vai deixar de falar quando ela foi mal atendida, ou quando ela comprou um produto que estava danificado, ou então quando ela viu algo desagradável, algo que desagrada, a pessoa consciente, ela não vai ficar reclamando ou passando a situação para outras pessoas. Não. A pessoa consciente vai lá e faz a mudança. Entende? Se ela não foi bem atendida, numa loja ou num restaurante, ela chega e conversa e fala, explica, olha, aconteceu isso, isso e isso. Como que a gente pode resolver? Entende? A pessoa consciente vai lá e resolve a situação. A pessoa inconsciente, não. Já vai embora, descendo a lenha e já começa a criar aquele mundo negativo que a pessoa inconsciente faz o tempo todo sem saber que está se prejudicando, se sabotando e se machucando, tá? E aí, esse tipo de comportamento faz o quê? Ela se afastar do ser dela. Então, ela vive aquele inferno. Ela acredita que o mundo aqui é sofrimento, que é um inferno, e ela fala isso o tempo todo. Ela vive nesse mundo se machucando o tempo todo. E aí, ela não aguenta ver pessoas felizes ao lado dela. A alegria, a felicidade verdadeira para essa pessoa não existe. É insuportável, é insustentável. Se uma pessoa feliz chega do lado dela, a pessoa inconsciente sai. Ela não suporta, ela não entendeu, ela não acredita nesse amor verdadeiro que existe dentro dela. Ela está bem distante, afastada da essência dela. Então ela se afasta e sai de perto, entende? Ela não suporta esse amor, ela não suporta essa alegria verdadeira que existe dentro da pessoa consciente, tá? Vale ressaltar que esse comportamento pode vir de um ambiente familiar que cresceu, que vem de emoções que aprendeu a reprimir. Então, tem pessoas que aprendem a reprimir, não só critica, reclama, como aprendeu, despertou nela a reprimir emoções. Então, tudo que ouve, tudo que vê, tudo que fala, aquela negatividade, ela reprime. Ela não dá atenção para essa emoção negativa, ela reprime, vai reprimindo. Então, ela aprendeu isso e ela vive esse mundo assim. Ela acredita, por isso que ela fala que esse mundo é de dor, de sofrimento, de caos, entende? Ela acredita, ela está identificada com o sofrimento dela e acredita no sofrimento. Esse mundo é de dor e sofrimento, tá? Só que não, esse mundo a gente veio para expandir, para aprender, para se curar. A gente passa por tempo, tem pessoas, né, a grande maioria passa por umas experiências e aí tem que dar um salto para reavaliar essas experiências. Aí você aprende, entende e entrega aquilo que você aprendeu.
você vai ver muita gente ainda nas redes sociais, elas estão aí divulgando todo o seu aprendizado. São pessoas que já deram um salto ali de expansão de consciência e estão entregando para tantos aí. E tanto nos livros você pode ver, tá? Pessoas que passaram por aqui, por experiências difíceis, deram um salto, uma expansão, se curaram, entenderam e deixaram o seu legado por meio dos livros. Aí, que mais? Se o seu parceiro continua identificado com a mente, com o sofrimento, e você já se libertou deles, vai ser um grande desafio para ele. Então, uma pessoa consciente e uma inconsciente conviverem juntas no mesmo ambiente é insustentável, é insuportável, porque o curador, o consciente, ele fica em paz com todo mundo. Ele é a paz, ele é o amor, mas o inconsciente não suporta aquilo, sai de perto. Ele sai de perto mesmo, sabe? Ele não suporta essa paz, esse amor, essa alegria que o outro tem, tá? Os dois não conseguem coabitar no mesmo ambiente, tá? O que mais? Eu fiz uma experiência logo no começo sobre críticas e reclamações. Eu era o eu cresci num ambiente de críticas e reclamações inconscientes, né? E eu lembro que eu fazia muitas críticas e reclamações, eu fazia. E logo no começo, antes de conhecer a ferramenta IFT, a limpeza emocional, antes de 2020, eu lembro que eu estava no processo do autoconhecimento e sempre falavam isso. Aí eu despertou em mim e falei assim, não, eu vou me desafiar, que eu gosto dessa parte de me autodesafiar, me colocar à prova, sabe? Eu sempre me coloquei à prova diante de algumas situações. Aí eu falei assim, não, eu vou me desafiar, quero saber como que é esse negócio de reclamação. E eu fiz, eu paguei o preço, e o que eu posso partilhar com vocês é o nosso corpo, quando você para de reclamar, quando você para de criticar e de julgar o outro, tudo que você, tudo de negativo, você pode, não é para guardar a negatividade, não. É você olhar, entender, entende? É parar. Não condena mais, não julga mais, não critica mais. Eu senti na época foi meu corpo ficou muito mais leve. O ambiente que eu estava se acalmou mais. Essa foi a minha experiência de pouco tempo, porque logo depois veio a limpeza emocional para mim, tá? Então, esse pouco tempo que eu parei de julgar e reclamar, eu lembro que o meu ambiente começou a se acalmar mais. Eu parei de verbalizar coisas negativas, eu parei de julgar, eu parei de reclamar. Não só me julgava, não só me condenava, me criticava, como eu fazia isso com todas as pessoas em minha volta. Tá? Quando eu parei de fazer isso, como eu entendi algumas coisas, estava no começo, tudo em minha volta foi ficando mais em paz. Daí em diante, aí só foi alegria, porque daí eu recebi a ferramenta EFT, aí eu experimentei essa ferramenta, comecei a fazer a limpeza emocional, aí eu falei, e cada vez que limpava, mais o ambiente ficava mais tranquilo, eu ficava mais em paz, aí eu comecei a acessar uma alegria surreal, porque antes eu chorava o tempo todo, um dia assim, o outro também, aí eu comecei a parar de chorar, eu comecei a ficar em paz, eu falei, mas que paz é essa? Eu comecei a ficar feliz por nada, sabe? E aí eu falava, mas que paz, eu comecei a identificar a paz dentro de mim, a alegria dentro de mim, sabe? E era algo que ninguém tira de você. Ninguém tira, pode acontecer o que for. Isso ninguém tira de você, sabe? E aí, o que que foi? Eu peguei todas as experiências, uma por dia, e fui limpando todas as experiências intensas e densas, negativas, que eu vivi no meu passado, tá? E aí eu fui limpando todos os dias. É claro que eu estava tão, eu fiquei obcecada um pouco por essa ferramenta no começo, porque ia acabar logo. Eu achava que tinha fim, e não tem fim, tá, gente? Não tem fim. Mas assim, se acalma bastante, você fica muito bem, e aí você começa a limpar, e só que na época a minha mente ela entrou num loop, eu ficava o dia inteiro pensando em sofrimento do meu passado, entende? Aí ela ficou num loop, aí eu ficava mais no sofrimento, porque eu queria limpar mais. Então eu pensava no sofrimento, eu limpava. Aí passava um tempo, eu pensava no outro, eu limpava. De madrugada, eu chegava a acordar de madrugada para limpar. Aí eu acho um exagero, tá? Não tem bom senso nenhum nisso que eu fiz. É uma experiência que eu tive e partilho com vocês, não vale a pena.
Vale a pena vocês entregarem uma situação por dia, ou para o terapeuta, sabe? Uma hora você vai lá, limpa aquela situação e você vai embora e acabou. Ou você pega uma hora do seu dia e faz essa limpeza e acaba por ali. Aí você vive o seu dia. Você põe sua mente no agora, faça algo que te alegra o seu ser, que te deixa feliz, canta, dança, viva com a sua família. E aí você vai entendendo, você vai atraindo situações mais leves, pessoas mais saudáveis, sabe? Porque essa negatividade muitas das pessoas que estão em sua volta são atraídas por essa negatividade que está no seu inconsciente. Aí você vai limpando, muitas pessoas vão indo embora e elas não voltam por nada nesse mundo, gente. É incrível, é surreal. E aí ela vem outras, sempre estão vindo outras, e você vai ficando mais leve. Aí você vai vendo a vida com outros olhos, tá? O dano da reclamação, da crítica é muito grande, é muito grande. A pessoa que entendeu isso, ela vive num outro nível de patamar. Você pode ver no semblante da pessoa, tá? Ela tem um olhar de brilho, ela tem luz no olhar. Eu pago pau pra essa luz. Ela tem luz no olhar, sabe? Ela tem uma luz ali no olhar, uma alegria, uma leveza no olhar. A presença da pessoa já fica mais leve, tá? E as que reclamam, não. Ela já tem um rosto mais machucado, mais danificado, porque ela não entendeu ainda. Mas ela está no processo de entender. Todas essas pessoas que estão no processo, nós temos que dar a elas a oportunidade da compaixão, tá? Porque nós aqui é uma escola da vida, uns aprendem, entendem, outros ainda estão no processo de entendimento. Então, elas só vão entender quando você se curar e você amá-los de forma incondicional. Esse amor que você for dar pode ajudar essa pessoa a ficar mais consciente, tá? Dos atos dela. Ela pode até começar a copiar o seu comportamento, tá? Mas sem você falar nada, sem você julgar, sem você condenar essa pessoa inconsciente, tá bom? E é isso, gente. Essas críticas e reclamações, você pode pegar situações negativas que você viveu na sua vida e elas estão no seu inconsciente. Essas experiências estão carregadas de emoção negativa, de dor, de tristeza, de chateação, de mágoa, de raiva. Aí você pega uma cena que você viveu ali e limpa para você ver. O que é limpar? É você olhar para a cena, ver se você está dentro, ver se você está fora, se a cena estiver colorida. Se você estiver dentro e a cena estiver colorida, ela está carregada de emoções negativas. Quando você limpa ela, a cena fica cinza, você se descola da cena, e quando você conta a história, você fica em paz. Você não sente dor quando você lembra da cena que você limpou. Isso que é uma limpeza emocional efetiva, tá? Tem situações que você limpa tanto que parece que você não passou. Eu tenho experiências que eu não lembro mais de contar. Tá? Se eu for deletar todos os meus vídeos, eu não vou conseguir lembrar mais de nada, porque se apaga. São experiências negativas, intensas, que transmutaram. Só fica o amor, só fica a harmonia. Tudo que você for limpar de negativo vai ser transmutado, aí só vai ficar o amor, a harmonia, o bem-estar e a paz. Tá bom? E é isso. Hoje é o 10º dia. Espero que vocês tenham gostado desses 10 dias, dessa jornada dos 10 dias das feridas emocionais. Eu comecei com a rejeição, depois eu fui para o abandono, depois eu falei da culpa, falei do medo, falei dos traumas, falei das críticas agora. O que mais que eu falei? Do medo. Eu falei tantas outras. E aí, então, os vídeos estão aí, tá? É só você acessá-los. E essa experiência vale você buscar esse autoconhecimento, você ficar mais em paz. Existe paz aqui, sim. É claro que você vai presenciar, você está no mundo dual, numa escola dual. Aqui tem amor e ódio, então você vai presenciar isso o tempo todo. Só que você vai ficar em paz. É claro que você tem que manter isso, é como se estivesse tomando um banho todo dia. Você tem que suprir de afirmações positivas, meditações, evitar assistir canais que te sugam energia, tá? Verbalize só o amor, verbalize a alegria, conte de coisas boas, esteja perto de pessoas que te amam, que te querem bem, tá? E você vai ver um lugar, você vai fazer do seu mundo algo muito prazeroso, uma experiência muito prazerosa e leve.
Espero que você tenha gostado dessa jornada. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!